Grande Jornal Regional. Entrevista. Muito bem, nós voltamos aqui no estúdio da Clube, nesta manhã, onde nós estamos aqui com o Guilherme Cavagnoli, chefe do cartório eleitoral de Gramado e Canela, né, falando com a gente aí nesta manhã. E o assunto bem importante, o que pode, o que não pode, nas eleições. Nós estamos aí num pleito eleitoral 2024, né, onde houve já uma mudança, né, algumas regras que mudaram, algumas permanecem ainda, como o Guilherme está aqui com a gente, vai falar agora. Eu quero te perguntar, né, a questão do carro de som. Né? O carro de som, existem empresas contratadas, né? E também existe o voluntário, né? Aquele que quer botar o seu carro para ajudar o candidato. Existe o cara que trabalha como cabo eleitoral, enfim. Explica para nós aí. O carro de som é uma questão muito legal. Antigamente, né, a pessoa podia ter um carro de som e pagava, e ela ficava andando pela cidade, né? Divulgando jingles e tudo mais. É importante ressaltar o quê? Essa prática agora ela é vedada, ela é proibida. Então, se tu vê um carro de som andando por aí, sozinho, divulgando jingle, divulgando candidatos, pode tirar uma foto, pode encaminhar para nós via Sistema Pardal, que nós vamos, né, tomar providências, porque é proibido. Quando é que pode carro de som? O carro de som, ele pode quando ele for sonorizar tanto uma caminhada, uma passeata, uma carreata. Nesses casos, né? Sim, daí o carro de som, ele é permitido. Tem todas umas questões de dispositivos legais ali, envolvendo até decibéis, caracterização do carro de som ou não. Sim. Mas isso não é o assunto para essa hora, né? O que importa é assim, se tá numa caminhata, carreata, passeada, pode. Se ele tá sozinho andando, é uma prática vedada, uma prática que deve ser coibida. Eu quero que o carro passe no meu bairro, na minha rua, enfim, não pode, né? Não pode. E sempre lembrando, né? Guilherme, nem o candidato pode fazer o carro de som dele mesmo? Não pode. É vedado ficar andando carro sozinho, a não ser nas hipóteses que eu te falei. Sim. E sempre lembrando, né? Que mesmo nesses casos de carreata, passeata, o carro de som, ele tem que manter distância mínima de 200 metros de órgãos públicos, de hospitais, de templos religiosos. Escolas. Foi até engraçado, né? Na eleição passada, passou um caminhão de determinado partido ali na frente do fórum, né? Na frente do fórum, e ele tava sozinho, ele tava se preparando para fazer uma carreata, só que antes disso ele resolveu dar umas voltas, a gente teve que ir lá conversar, né? Na época, ele não era juiz eleitoral, mas o doutor Van Carlo me ligou: Guilherme, tu tá ouvindo? Doutor, tô indo lá ver essa situação, né? Já liguei pro presidente do partido aqui no município, disse, olha, não pode, ele entendeu, né? Cessou o som, né? Mas realmente, só nos casos específicos que a gente citou. Guilherme, no dia das eleições, muda alguma coisa nesse sentido aí que você está falando para nós? Tem alguma regrinha aí que pode ser mais flexível ou continua mais apertada ainda? O que eu vou dizer que não pode, com toda certeza, né? É boca de urna, então não façam boca de urna, né? Não façam boca de urna sempre foi proibido. Sempre, né? Mas não façam propaganda, não façam nenhum tipo de propaganda nova na internet, por exemplo. Eu quero falar alguns detalhezinhos da propaganda na internet. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a internet. Mas não façam novas publicações na internet no dia, porque isso vai se configurar também, né? Sim. Mas o que o eleitor pode fazer, tá? O eleitor, de maneira individual e silenciosa, ele pode manifestar a sua preferência política. Então, ele pode usar uma camiseta que, porventura, ele pode usar um adesivo do partido dele, ele pode, inclusive, se dirigir para a sessão eleitoral com a bandeira do seu partido. Ele pode, de maneira silenciosa e individual, ele pode fazer a manifestação da preferência dele. O que ele não pode? Beleza, eu vou lá com a minha bandeira, minha camisetinha aqui, vou me juntar com mais 10 amigos, vamos ficar no lado de uma sessão. De maneira individual, não de forma a tu fazer uma reunião ali, quase fazer uma propaganda. Claro. O que ele não pode também? Isso aconteceu muito mais em Gramado, na São Pedro. E lá a gente teve um problema, além de não poder mesmo, atrapalhou muitas as eleições passadas. As pessoas saíam fazendo carreata, assim, com 3, 4 carros, buzinando e mexendo bandeira. Já não poderia bandeira, né? Sim. Normalmente. Sim. Mas aconteceu que os mesários não se escutavam na sessão. Então a gente pede encarecidamente, se não por um dispositivo legal, primeiro que tu não vai ganhar uma eleição fazendo barulho, né? Claro. Algazarra, né? Exatamente, uma algazarra, mas acabou atrapalhando muito os mesários eleitores, porque o primeiro mesário ele tem que ditar ao presidente de mesa o número do título eleitoral. As pessoas não se escutavam.
sabe? Então, uma coisa que a gente vai reforçar bastante hoje com os partidos orientem as pessoas que até acabar a eleição não façam buzina, sabe? Não façam... Até, primeiro porque é proibido, né? Claro. É um crime eleitoral, né? Sim. Mas atrapalha muito. Então já fica desde já o pedido aqui, nos 2 municípios, não façam esse tipo de coisa. Guilherme, a questão da internet que nós estávamos falando, hoje temos aí uma das redes sociais mais usada é o Facebook, né? Instagram, enfim. O eleitor pode... O eleitor, né? Ou serve também pro candidato, mas o candidato deve saber, né? Como a gente já falou, né? O eleitor pode postar no dia uma manifestação... No dia da eleição? No dia da eleição. eleição. De jeito nenhum. O eleitor. De jeito nenhum. Não pode ter novas postagens no dia da eleição, como eu até referi, né? Mas algumas coisas legais, assim, de internet, né? O eleitor, ele pode manifestar sua vontade, manifestar o apoio político, isso é do debate, isso é da nossa democracia, né? São valores inegociáveis. Claro. Ele pode manifestar sua vontade, manifestar apoio ao candidato. Vou dar aqui uma dica de ouro, né? O que o eleitor não pode fazer de jeito nenhum? Ele não pode impulsionar conteúdo a favor de candidato, ele não pode pegar uma postagem que ele viu ali e republicar e fazer impulsionamento. O que é impulsionamento, né, Davinir, para as pessoas que não sabem? As redes sociais, eles têm um algoritmo, né? Sim. Então, muitas vezes, quando tu posta, tu vai ler, um outro amigo meu vai ler, mas ele tem uma abrangência restrita de acordo com o algoritmo. Seria pagar... Aí tu paga lá na rede social. Paga na rede social. Ele te impulsiona e mostra para mais pessoas. Exatamente, que de maneira orgânica não iria ser feito. Claro. Somente candidatos, os partidos, e eles têm umas diversas regras que eles têm que cumprir. Eles não podem divulgar na própria perfil deles, eles têm que criar uma página. Essa página tem que estar cadastrado na Justiça Eleitoral, eles têm que fazer a autenticação da identidade da página deles, eles têm que dizer que aquilo é uma propaganda eleitoral e marcar, senão as multas são pesadas. Então, assim, o eleitor que fizer uma divulgação disso, mesmo que na boa intenção de apoiar seu candidato, na verdade ele vai estar se colocando numa situação em que ele pode até ser multado de 5 a 15 mil reais. Entendi. Por postagem que ele publicar. Então, assim, essa é uma dica de ouro. Manifesta sua vontade na internet, sim. Desde, claro, que tu não ofenda, né? Sim. A pessoa, né? Tu não divulgue informações falsas, mas não, de jeito nenhum, não impulsione. Deixa isso pros candidatos, que eles já vão sofrer muito com essas regras que a gente vai fiscalizar. Mas o eleitor, ele não pode. Uma outra questão que eu quero falar aqui também, que pode gerar algum tipo até de ordem de retirar, né, postagens das redes sociais das pessoas, é quanto às enquetes. Sim. As enquetes, elas estão proibidas a partir do dia 16 de agosto. Ou seja, a partir de quando começou a campanha eleitoral, é proibido fazer enquete. Tipo, eu não posso fazer uma postagem na minha rede social fazendo uma enquete com o pessoal. Exatamente. Né, em quem você votaria. Tem pesquisa, tem algumas características, assim, né, das enquetes, né? Tu tem que ter poder de ver, tipo, os candidatos e uma ordem de classificação. Então, tal pessoa tem 50% dos votos, tal tem 30%, tal tem 12%. Então, assim, tu tem uma série de regras para caracterizar o que é uma enquete. Sim. Mas, principalmente, é proibido. E tem uma outra questão. Se a pessoa for fazer isso, eu recomendo seriamente a pessoa a dar uma olhada na resolução 23610 do TSE. Que resolução é essa? É a resolução que ela dispõe sobre toda a propaganda eleitoral. Sim. Porque se ela pegar alguns conceitos próprios de pesquisa eleitoral, e pesquisa eleitoral são aquelas pesquisas que a gente vê em todos os sites, né? Sim. Aqui tu vê ali Datafolha, tudo, claro. que tem que ter uma mensuração, elas têm que estar registradas, tudo, elas têm que ter um plano de amostragem. Se tu adquirir características de uma pesquisa eleitoral em que a pessoa vai confundir o resto do eleitorado... Na verdade, existem as empresas de pesquisa, né? Que existem, tem que estar registrado no TSE, tem que estar registrado toda uma regra. E que tem autorização para fazer e que sabem fazer. Mas também. se tu se perfazer, né, por uma pesquisa eleitoral de verdade e tiver alguns critérios, a multa vai de 50 mil reais. Então, é uma multa muito pesada para um eleitor. Então, assim, ó... Né? Cuida. Então, assim, cuidem aí, né? Se tu for fazer errado... tenha certeza que tu estudou bem pra não fazer muito errado, né? Sim. Porque senão a multa pode ser muito, muito, muito pesada. Claro. Então, assim, o que pode, né, na propaganda eleitoral na internet? Pode através do site do candidato, através de mensagem eletrônica, WhatsApp e outros aplicativos.
para endereços em que o próprio candidato cadastrou, ele não pode comprar, por exemplo, do banco de dados, né? E ele tem que ter a tua autorização. Sim. E ele tem que ter um dispositivo, claro, se não quiser receber, te descadastrar daquele endereço, né? Sim. Através do blog, rede social, sítio do candidato, através de live dos candidatos. Então, assim, na internet o eleitor pode manifestar sua vontade, só toma cuidado para não fazer essas duas questões, principalmente são os erros que a gente mais vê as pessoas fazendo, né? Sim. Pra... Guilherme, para nós finalizarmos aqui a nossa entrevista dessa manhã, eu gostaria que você falasse, então, a recomendação, na verdade, para as pessoas que vão fazer uma denúncia, né? Você já comentou ali, né, de uma pessoa que enviou uma denúncia, mas não enviou a foto, não tinha como provar, enfim. A Justiça Eleitoral, ela está atuando de todas as formas possíveis, né, para garantir a celeridade do pleito. Então, a partir do momento que a pessoa quer fazer uma denúncia, uma sugestão muito prática para o eleitor, né, é justamente o sistema Pardal. Uhum. Então, ela vai ali, ela vai fazer a denúncia, né, e vai fazer também, só coloca uma prova do que ela está falando, né? Ah, tem uma placa de tal candidato. Coloca a foto, coloca também um endereço pra gente saber, né? Claro. Onde é que tá essa placa, né? Porque Sim. daí a gente vai acionar o partido e pedir para que ele retire. Sim. Então, basicamente é isso, né? Basicamente, essa seria a principal orientação, né? O sistema Pardal, para fazer a denúncia, né? E ele encaminhar realmente com uma maneira de prova. Caso não seja, porque as pessoas podem se confundir, né? Caso não seja uma questão vedada, a gente vai informar, olha, essa questão aqui ela é permitida por tal e tal artigo, da resolução tal, da lei tal. Mas, para essas questões de denúncia, seria isso. Bom, provavelmente o Guilherme vai voltar aqui bem próximo às eleições também. Sim. Né, pra gente... Sempre que for preciso, vocês acharem, né? Que trazer precisa, mais alguma recomendação, enfim, para falar do dia das eleições também, né? Aí a gente vai comentar aí quem tem título, quem não tem título, o que faz nessa próxima entrevista aí que a gente vai falar com ele, então, mais próximo das eleições. Agradeço a participação, consideração final. A consideração final seria, então, desejar um bom período, né, de campanha para todos os candidatos e partidos, que eles façam uma campanha limpa, né, uma campanha dentro das regras, e para desejar, então, ao eleitor que ele tenha tempo de acompanhar as propostas, não só as propostas, mas o que a vida do candidato realmente, né, ver qual candidato que ele se adapta melhor ao que ele enxerga como certo, né? Sim. Porque não existe uma visão de mundo só, existem vários, existem diversos aspectos, né, a ser considerados aí. Desejar, desde então, essas questões, né, para os eleitores e candidatos. Mais uma vez, muito obrigado. Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Entrevista.